Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Poderoso Ele é, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos a Ti, te agradecemos, ó Senhor. Te adoramos, te louvamos e sentimos a Tua presença. Hoje é um dia, Senhor, mais do que especial, porque estamos na Tua presença. O dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor nos concede, o dia de hoje, Senhor, em que temos esta oportunidade de nos dobrar diante do Teu trono de graça e misericórdia, de Te adorar, de dizer que o Senhor é poderoso, que é superior e supremo a todos e a tudo, Senhor, e por isso nós te louvamos e nós te engrandecemos, ó Senhor. Abençoa-nos, ó Senhor, com a tua palavra neste momento, que os nossos corações estejam encurvados diante do teu Senhor, para ouvir a tua voz, ó Senhor, para sentir a tua presença, Senhor, que o Senhor com teu Espírito Santo sobreponha as nossas limitações e fraquezas humanas, e que toda a tua igreja, todo o teu povo, Senhor, seja edificada. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e glorificamos a Ti. Amém, amém. Pode se sentar abrindo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1. Amém? Irmãos, nós somos gratos a Deus pelo mês que se passou, o mês da família, é um mês importante. Também somos gratos por todas as programações que o Ministério da Família e todos os demais ministérios da igreja cooperaram para que acontecesse. Dentre esses, nós tivemos alguns PGs peregrinos, algumas casas que se abriram, né? A irmã Leia, a irmã Fátima, o irmão Juliano ontem, o irmão Davi, a irmã Regina, e ainda teremos o PG Peregrinos como permanente e transitório. Por que é permanente e transitório? Se você quiser abrir as portas do seu lar em qualquer momento, nos próximos meses, nos próximos dias, quiser agendar, para que na sexta, nós preferimos deixar só a sexta-feira, na sexta-feira receba uma reunião de PG, com o mesmo tema dos PGs fixos, você poderá procurar a diaconisa Tatiane, ou a irmã Jaqueline, e agendar esse dia, e nós iremos lá, faremos um misto. Ontem estavam 4 PGs representados ali, eu esqueci até de comentar na hora, mas eu fui contabilizando ali, 4 PGs representados ali na casa do nosso irmão Juliano e a Karen, né? Na sexta-feira que vem nós teremos na casa do Daniel Soares e Glaucia. Está confirmado, Tati? Está confirmado? Então nós teremos lá, fique à vontade. E também você que não participa toda semana, porque às vezes tem alguma rotina, seja estudos, trabalho, ou algum outro compromisso dentro da tua rotina, mas separe pelo menos uma vez no mês e procure um dos PGs. Tem PG fixo, e são PGs presenciais, tem PGs online e tem PGs híbridos. Então procure um desses PGs e participe. Nós estamos nesse movimento de engajar toda a igreja no evangelismo, no discipulado, que logo mais você será convidado a participar, e nos PGs. E aí passou o mês de maio e entramos no mês de junho. No mês de maio foi a jornada para fortalecimento, no fortalecimento da família em Cristo Jesus. No mês de junho, dentro das jornadas que nós estamos fazendo até que Ele venha, jornadas de fé pela Bíblia, todo ano vai ser assim, vamos navegar pelas Escrituras Sagradas, numa jornada de fé, até que o Senhor Jesus Cristo venha. Então todos os temas da série do mês, do ano e de cada dia, principalmente dos sábados, são destinados a que você trilhe esta caminhada junto com toda a igreja, amém? Por esse mês nós teremos a jornada na supremacia de Cristo. Pelos 4 sábados nós teremos. Então tem como base a carta aos Hebreus, é uma carta densa, é uma das escrituras que mais verdades trazem dentro do Novo Testamento também, junto com Romanos, e é tão rico o que nós temos a aprender
a refletir em Hebreus, que nós estaremos durante este mês de junho e em novembro e dezembro também navegando, trilhando o caminho com a carta aos Hebreus. No mês de junho, a jornada na supremacia de Cristo, que tem o objetivo de nos mostrar Jesus como aquele que é superior em tudo, aos anjos, ao sacerdócio do Antigo Testamento e aos sacrifícios dos animais, porque ele é apresentado como o Filho exaltado, o sumo sacerdote eterno e o nosso Cordeiro perfeito. Com isso, cada mensagem não apenas vai ensinar, mas também nos conduzir à adoração, à fidelidade, à firmeza. Essa é a jornada desse mês que nós teremos, né? Então é um chamado para que nós tenhamos essa maturidade, a centralidade e a maturidade cristã e a centralidade de Cristo Jesus. Então hoje nós estamos aqui para falar que Jesus é supremo aos anjos. No sábado seguinte, Jesus é supremo ao sacerdócio levítico. No terceiro sábado, Jesus é supremo aos sacrifícios dos animais. E no quarto sábado, vivendo a supremacia de Cristo Jesus. Você não vai querer receber um ponto negativo por perder um desses, amém? Você vai participar de todos e aí descobrir o quanto que Jesus Cristo é superior, porque em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, afirma que nós temos ele como um grande sumo sacerdote, é Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos então firmemente a nossa confissão. Ao final de cada mensagem você vai ter a sua expressão de fé, que eu gostaria que fosse distribuído lá no grupo, no nosso grupo de avisos, para que você decorasse mesmo, porque é a síntese de cada mensagem que vai vir, vai ter lá uma nossa expressão de fé. Então você nesse mês também esteja aí usufruindo desse recurso, para que junto nós possamos caminhar, amém? O livro, a carta aos Hebreus, muitas vezes atribuída a Paulo, mas não identificada, né? Não tem-se autoria dele. Ela tem assim uma linguagem de alguém que é muito perito nos estilos literário grego helenista, mas ele também é profundo no conhecimento do Antigo Testamento e tudo que compõe os seus ritos, os seus cerimoniais, os seus sistemas sacrificiais e sacerdotais. Esse escritor, ele tinha grande conhecimento. A carta aos Hebreus, ela pode ser descrita como uma mensagem de grande exortação e encorajamento, apontando o propósito principal do livro, que é demonstrar, né, como um livro, um conteúdo muito teológico, mas demonstrar a superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus para todos os povos, para a igreja, para todos os povos e para todos os homens. Aquele que é o mediador. Então ele traz essa visão, né? Ele mostra aqui que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. Então nós precisamos nesse momento compreender que Jesus não foi ou não é apenas um bom homem ou mesmo um anjo, mas principalmente a carta aos Hebreus, ela começa mostrando, ele é uma carta que ele faz de cima a baixo, dos céus à terra, fazendo uma revelação de uma identidade, de uma característica da identidade de Cristo Jesus muito gloriosa mesmo. A teologia moderna e contemporânea, lá do século XX, no começo do século XX, ela começou a procurar traçar uma
um perfil do Jesus histórico, um Jesus que pudesse ser comprovado historicamente, na metodologia científica de história, de um Jesus humano, de um Jesus comum, e se perdeu um pouco nisso, porque ela reduziu a pessoa de Cristo Jesus. A carta aos Hebreus não tem nenhum desejo, nenhuma intenção de demonstrar um Jesus histórico, mas um Jesus divino, um Jesus sobrenatural, um Jesus revelado. Ao homem é muito difícil ele entender a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu, particularmente na minha caminhada cristã, eu vim de pleno ateísmo, já contei isso para os irmãos, de incredulidade total e racionalmente defensível. Mas eu fui descobrindo o Senhor Jesus Cristo. Em um determinado momento em que eu tive um desânimo de fé, talvez até querendo abandonar tudo, e muitas dúvidas, muitos conflitos entre o conhecimento do velho homem e aquilo que o Espírito Santo vinha revelando para mim, eu me debruço no Evangelho de João e descubro um Jesus numa dimensão que nenhuma perspectiva histórica pode trazer de Jesus Cristo. Mas isso só é possível não por raciocínio humano, não por inteligência, mas só é possível por revelação, por meio do Espírito Santo, que revela a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que mesmo diante das piores situações, os nossos olhos se abrem e se veem. Como de Estevão, que mesmo sendo ali a eminência de ser apedrejado, ele não olha mais horizontalmente para a dimensão humana, mas ele olha para o alto e ele vê Jesus Cristo, numa dimensão que naturalmente a gente não consegue obter e nem absorver. Não tem como ser ensinado, não tem como se sentar no banco de um estudo teológico que seja, e conseguir ter essa compreensão do Senhor Jesus Cristo. E o livro de Hebreus, ele tem esse objetivo, ele tem essa função, ele fala dessa supremacia de Cristo, ele fala do Antigo Testamento, mas ele também fala das profecias, das promessas, e como que isso tem se tornado realidade, das figuras que cada parte do culto, das cerimônias, dos sacrifícios, das ofertas do Antigo Testamento, com toda a riqueza de detalhes. A minha mãe agora por esses dias arrumou lá no YouTube um canal de uma moça que ela vai nas terras de Israel e começa a contar. E aí tem um episódio que tem uma réplica da tenda, não é nem do templo, é do tabernáculo lá no deserto. E é tão bonito, tão cheio de cores, tão cheio de detalhes, tão bem aprimorado aqueles rituais, mas tudo isso era sombra das coisas que se realizam em Cristo Jesus. E é aqui em Hebreus que isso é revelado. E os primeiros cristãos, eles eram na sua maioria judeus, eles viviam fora da Palestina. Havia uma mesclagem da cultura hebraica com a cultura helenista, com a cultura grega romana. E eles estavam ali talvez perdendo a sua essência daquilo que Deus tinha realizado através deles e neles, e revelado para eles. A parte judaica ainda praticava as leis cerimoniais, eles ainda estavam olhando a forma e não o conteúdo de tudo isso. Ainda tinham as festas, a circuncisão e outros rituais, e eles não queriam de maneira alguma interromper isso tudo, porque também trazia determinados privilégios na organização sociopolítica da época. Dentre todos os povos dominados pelo Império Romano, o povo hebraico, ele tinha privilégios, ele não queria perder. Mas esta carta, ela então também, ela traz uma tensão interna dentro da igreja. Se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se a mensagem do Evangelho agora não é só aos judeus, mas a todos os gentios e a todos os povos, se tudo aquilo era sombra e se cumpriu em Cristo Jesus, o que nos resta fazer a partir daí? E é na carta aos Hebreus que isso é trazido para nós. Essa carta, ela tem como finalidade tratar todas essas questões externas e internas que a igreja e o povo de Deus, os cristãos, a igreja de Cristo Jesus estava vivendo naquele momento. Então, nós temos aqui a primeira parte do qual nós temos dentro dessa jornada na supremacia de Cristo Jesus.
A carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, ela inicia deixando claro que Jesus Cristo é a plena revelação de Deus ao homem no tempo presente em que ela é escrita, e é superior aos anjos. Eu preciso abrir um parêntese aqui, porque às vezes a gente faz uma comparação, eu digo que muitas vezes é subjetiva as comparações, né? Alto, baixo, grande, pequeno, né? Bonito, feio, forte, fraco. Nós muitas vezes só temos como fazer, né, esses adjetivos, nós só temos como defini-los quando nós temos uma medida de comparação, né? Se eu me colocar junto com alguém, nós brincávamos quando nós descíamos lá ao elevador, todos eram baixinhos ali, né? E tinha só uma pessoa que parecia uma vareta mais alta dentro daquele elevador. Tinha uma medida de comparação. Caso contrário, eram todos iguais, se não tivesse aquela vareta, aquela pessoa mais alta ali dentro daquele elevador, que a gente estava brincando ontem lá quando descíamos para vir embora. Se eu for falar de força, se eu me colocar diante de alguém aqui, pode ser que eu vou me comparar mais forte do que essa pessoa, certo? Agora, se eu me colocar diante do Samuel, quem é mais forte? Claro que é eu, né? Se eu me colocar diante de Giovanni, quem é mais forte? Claro que é eu, né? Não, claro que nós precisamos ter uma medida de comparação. E eu preciso abrir o parênteses e falar que existe dentro da teologia sistemática um estudo exclusivo sobre os anjos. A angiologia, a doutrina dos anjos, é uma área que ela é muito fascinante e ela também é essencial a nós na teologia. Embora ela seja mal compreendida e até ignorada, a Bíblia, nesse assunto, ela fala dos anjos fartamente como uma parte real e importante da criação. Então, muitas vezes nós não compreendemos o que são os anjos e como que eu posso falar com você nessa manhã que Cristo é supremo, é superior aos anjos. Os anjos, meus queridos, eu vou tentar aqui, não abrir o parênteses, estou abrindo agora, daqui a pouco eu fecho ele, para falar de Cristo como supremo aos anjos, mas os anjos, eles são seres criados por Deus, e a sua essência, a sua existência, aliás, é assumida em toda a Bíblia. Foram criados antes da fundação do mundo, e são incontáveis em número, segundo o capítulo 12, versículo 22 do próprio livro de Hebreus. A sua origem está no propósito divino, e a sua criação é distinta da humanidade. Por quê? Tremam, mas não temam, porque temor somente a Deus. Mas tremam, porque eles são seres espirituais, são criados diretamente por Deus e não evoluídos ou derivados de outras criaturas. Eles foram criados antes de nós. Eles são espirituais e imateriais, como diz em Hebreus 14, versículo 14, versículo capítulo 1. E embora possam se manifestar de maneira visível, como muitos receberam anjos, alimentaram anjos, conversaram com anjos e até tocaram em anjos. Eles são imortais. Imortais porque não são sujeitos à morte, como os seres humanos, porque Deus assim os definiu. Mas quando nós falamos imortalidade, não imortalidade inerente, porque reconhecemos que parte desses anjos serão plenamente destruídos no juízo final de Deus. Mas eles não têm uma vida que tem uma preeminência da morte. Quando foram criados, assim como o ser humano, não foram criados para morrer. Eles também são poderosos, executando grandes feitos, mas com um poder limitado por Deus. Mas apenas um anjo pode e destruiu exércitos de seres humanos. Apenas um anjo. Eles são inteligentes e conscientes, não têm gênero e não são reproduzíveis, não se casam nem se dão ao casamento e não geram filhos. Dentro dessa existência dos anjos existe uma classificação funcional, uma hierarquia. São tão milhares, milhões de milhões de anjos, que existem arcanjos, querubins, serafins. Também em Efésios vai falar que existem principados, dominações, poderes e potestades.
Colossenses também nos remetem que existe uma ordem organizacional e funcional para os anjos. Os anjos exercem muitas funções, mas foram criados para a glória e para a adoração a Deus, amém? Simplesmente assim, eles também, até no próprio nome, na essência hebraica e grega, vai dizer que eles são mensageiros. Eles também servem aos crentes, são ordenados por Deus para trazer mensagem, para auxiliar os crentes. Eles também são utilizados e acompanham como instrumentos de juízo, executando as punições e os juízos de Deus. Eles também acompanharão em todo o cumprimento das profecias até a volta de Cristo Jesus. A visão que João teve no Evangelho de João, no Apocalipse de João, aliás, é que virão milhares e milhares de anjos, numa visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Irmãos, os anjos na história da redenção, desde o Antigo Testamento, eles atuam. Eles visitaram Abraão, eles libertaram Ló, eles guiaram Israel pelo deserto, eles anunciaram o nascimento de Jesus, eles o fortaleceram no Getsêmani e estiveram no túmulo vazio na ressurreição. A presença dos anjos está permeada em todas as escrituras sagradas e não para por aí. Nos séculos seguintes, depois das escrituras escritas e reveladas e reunidas para nós, há histórias e testemunhos de muitas pessoas que viram anjo e anjos na sua experiência de fé. Eu lembro que alguém, não sei quando aconteceu, mas que viveu uma experiência nesse mesmo lugar, em que ele a olhava e via que não só os ministros de louvor estavam aqui, não só homens e mulheres estavam cantando aqui, mas nesse templo aqui existia um anjo. Ele viu, essa pessoa viu esses anjos aqui. Eles são anjos poderosos, muito mais na sua essência do que cada um de nós. Quando Jó tentou lutar com o anjo tocou-lhe simplesmente na sua coxa e ele ficou manco pelo resto da vida. Assim também, irmãos, nós não temos poder contra os anjos. Numa disputa de forças nós não temos, numa disputa de conhecimento de Deus nós não temos, porque nós não temos na nossa essência uma natureza espiritual. Nós temos uma natureza material, corpo material que nos limita a ver o Senhor. Gloriosa foi a visão de Isaías quando ele olhou e viu o Senhor no seu alto e sublime trono, e ao redor dele anjos que diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, é muito glorioso que nós precisamos entender da existência dos anjos também. Perceber que eles estão como ministros, apoiadores, aqueles que hão de herdar a salvação. Algumas vezes, diante de situações que nós vivemos, temos até o direito de orar: Senhor, envia o teu anjo para estar comigo, para acampar ao redor da minha família, do meu lar, do meu filho. Em alguns momentos até eu penso assim, eu oro assim, quando vejo de repente: olha, Senhor, coloca um anjo do lado da minha filha, do lado do meu filho. Você pode, mas você tem que entender que existe algo que é superior aos anjos. E trema, mas não tema, porque na angiologia também tem a satanologia e tem a demonologia, porque são muitos desses anjos que desviaram-se da essência e da santidade, e eles pecaram e eles foram expulsos dos céus. Nem todos os anjos permanecem fiéis. Um grupo deles se rebelou, e liderado por Lúcifer, que se tornou Satanás. Por quê? Porque ele desejou ser igual a Deus, e 1/3 dos anjos o acompanhou na sua queda, como é revelado em Apocalipse no capítulo 12, no versículo 4. Eles atuam contra o reino de Deus, eles estão por aí. Talvez eles não tenham o direito de estar dentro desse templo neste momento, porque quando estão 2 ou 3 reunidos, quem está aqui, irmãos? E junto com Jesus, quem pode estar, irmãos?
Pode haver uma miríade milhares de anjos ao redor desse templo no momento não quando ele está vazio como um templo de pedra, mas quando ele está cheio de corações que adoram ao Senhor, que declaram que Ele é poderoso, que declaram que Ele é santo, que a sua vida é rendida a Ele e que Ele o serve como Senhor e Redentor da sua vida. Mas esses anjos caídos, eles estão por aí. Quando você muitas vezes enfrenta oposições, algumas vezes você pode achar que é simplesmente uma questão da carne. Um conflito com um colega de trabalho, um conflito entre patrão e empregado, um conflito dentro do lar ou fora do lar ou em qualquer lugar. Você pode simplesmente achar que está passando por um problema de relacionamento interpessoal, como se é só as duas pessoas ali que conseguem se ver e se tocar. Mas pode acontecer que eles estão sofrendo influência maligna, e existem os demônios existindo por aí. Então trema, mas não tema. Amém? Não seja inconsequente na sua esperança de redenção e salvação, naquilo que você confia para te guardar, para me guardar. Trema, porque os anjos, sejam eles fiéis anjos do Senhor, que até hoje, se o Senhor abrir os nossos olhos e nós olharmos o seu alto e sublime trono, nós vamos ver milhares deles dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Trema, mas muitos deles já caíram, já não tem lugar nos céus, e se perdem por aqui, e estão vendo que cada dia mais está próximo o seu dia da destruição, e por isso eles possuem influência, mas estão debaixo da soberania de Deus. Eles serão eternamente condenados, e por isso nós precisamos estar firmes numa confiança de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é superior aos anjos, superior a tudo, superior a todos, e por isso nós glorificamos o Senhor Jesus Cristo. Também existem algumas crendices a respeito de anjos. Muitas vezes a nova era, que foi marcada pelos anos 70, 60, e trouxe ali uma miscigenação, um sincretismo de crenças orientais e ocidentais, esotéricas, deu a entender para muitos que os anjos, eles são espíritos guias ou almas evoluídas. Não é isso que a palavra de Deus diz. Também existe o espiritismo, que ensina que os anjos, eles são espíritos de mortos, o que ele contrasta claramente com a Bíblia, porque a Bíblia diz que ao homem é dado viver uma única vez, depois disso morrer, e só resta a ele juízo. Também nós podemos até cair no erro dos gnósticos e de algumas seitas hebraicas, judaicas daquela época de Jesus, que adoravam aos anjos. Assim como hoje nós temos um sincretismo religioso de uma igreja, a igreja romana, que adora a santos. Muitos daqueles adoravam a anjos, até nomeavam os anjos, e oravam aos anjos, e buscavam aos anjos. Mas os próprios anjos, quando eles se revelaram aos seus servos, e eles queriam dobrar-se os joelhos diante dele, ele falou: levanta-te, porque eu sou conservo contigo. Adora somente a Deus. Cristo é superior aos anjos, porque Ele é o Filho, e eles são seus servos. Cristo é superior aos anjos, porque Ele também é adorado pelos próprios anjos. Cristo é superior, é supremo aos anjos, porque Ele os criou. Diz que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, que era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e nada do que se fez foi feito. Por isso, meus queridos, a Bíblia nos fala claramente através do próprio Filho. O capítulo 1 de Hebreus, os versículos primeiros, vai dizer que Deus sempre falou no passado. Deus falou através da criação, Deus também falou através da consciência. Em Romanos 2, 14 e 15 vai dizer que Deus, Ele fala nas nossas consciências, mostrando a sua lei gravada em nossos corações, porque até aqueles que não têm a palavra, não têm o conhecimento das Escrituras,
mas eles fazem aquilo que diz ser o certo das Escrituras, demonstram essa consciência despertada, porque Deus fala, principalmente em Romanos capítulo 15, versículo 14, vai dizer que todas as coisas foram escritas para nosso ensino, para nossa edificação, para nosso crescimento. As Escrituras nos falam. Então aqui ele começa dizendo no versículo 1, que antigamente Deus nos falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas Deus nos fala atualmente através do seu Filho, porque Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Mateus capítulo 28, versículo 18 vai afirmar que ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Também ele é mais do que uma criatura, porque ele é o próprio Criador. O versículo 3 vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele é o Criador e sustentador do universo, e Jesus Cristo é a revelação completa de Deus para a humanidade. Nós podemos vê-lo em todas as Escrituras, seja no Antigo Testamento ou seja no Novo Testamento. A revelação de Deus foi gradual, foi progressiva, mas em todas as gerações, em todo o tempo, ela foi completa. Não tem essa de dizer que nós conhecemos mais do que quem antes vivia no Antigo Testamento. Nós temos um entendimento maior do que quem estava ali no primeiro século, que ainda não tinha todas as cartas de Paulo, não tinha todas as cartas de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem o Apocalipse, nem os 4 evangelhos. Não, porque em todo tempo o Senhor se revelou para todos como ele deveria. Paulo vai falar sobre isso em uma das suas cartas, dizer que assim como o povo de Deus, eles foram batizados no deserto, pela nuvem que os cobriu. Eles tiveram a revelação de Jesus Cristo tanto quanto nós. Então nós precisamos entender que Jesus é a revelação completa de Deus para a humanidade. E nós podemos vê-lo em todas as Escrituras, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que ele se revela em plenitude as promessas e as sombras do Antigo Testamento. Jesus é o melhor presente para a humanidade, irmãos. É o melhor presente que você pode ter em toda a sua vida. É o melhor dom, mais precioso que você tem diante de todas as coisas. Eu considero que Deus tem me presenteado com pessoas, minha esposa, meus filhos, minha família, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Todos esses são presentes, são dons preciosos que Deus tem me concedido. Mas nenhum deles são superiores ao presente que Deus deu em Cristo Jesus por mim. Para mim. É Jesus, esse presente precioso para toda a humanidade. E lá no dia do seu batismo, o Pai revelou a sua identidade quando ele diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ele tinha uma comunhão com o Pai antes da criação também, como é revelado lá em João no capítulo 17, versículo 5. Como é revelado em João no capítulo 1, versículo 1, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. Ele também converge nele todas as coisas, como diz em Efésios no capítulo 1, no versículo 10, que há de convergir em torno dele todas as coisas. Em Cristo Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, como diz aqui no Hebreus, no capítulo 2, mas nesses últimos dias, no capítulo 1, versículo 2, ele diz que ele nos falou pelo Filho que constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Mas em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, nos revela algo precioso para a nossa fé e fortalecimento, para que não desanimemos em momento algum, porque nós somos feitos co-herdeiros com Cristo Jesus. É Ele que herdou todas as coisas, é nele que todas as coisas foram feitas, é para Ele que todas as coisas têm que convergir, mas Ele nos faz, como diz em Efésios também, nos assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Somos co-herdeiros pela sua graça e pela sua misericórdia. Aí Hebreus, do versículo 4 em diante, vai dizer aquilo que é a conclusão da nossa palavra.
Jesus Cristo tem se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é supremo aos anjos. Durante o período interbíblico, meus queridos, uns 400 anos entre o último livro da Bíblia, Malaquias, e o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o primeiro de Mateus, que é chamado de silêncio profético, que Deus para de falar com todos eles, né, com essas gerações, desenvolveu-se um valor exagerado aos anjos, como sendo eles os protetores da nação. E como muitos hoje podem colocar assim, anjo da guarda, o anjo de luz. Os gnósticos, como nós dissemos aqui na nossa introdução, eles eram adoradores de anjos e também já existiam nesse período. Mas olha uma comparação do versículo 4 até o versículo 14, fechando o capítulo 1 de Hebreus, que mostra que Jesus Cristo é supremo, superior aos anjos. Versículo 14 de Hebreus vai dizer que não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles são servos. Mas no versículo 5 vai dizer que Deus não falou a nenhum anjo, mas a Cristo Jesus encarnado, feito redentor de toda a humanidade. Aqui diz o versículo 5 da seguinte maneira: pois qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é o meu filho, eu hoje te gerei. Também é dito que no versículo 6 de Hebreus, capítulo 1, que os anjos são adoradores. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Mas Jesus Cristo, nesse mesmo versículo, é o objeto, é o alvo da adoração. Quando ele coloca Jesus Cristo aqui ao mundo, a Bíblia diz que lá nos céus disse: hosana, glória a Deus nas alturas e aos homens de boa vontade. Houve uma cantata maravilhosa no céu, de todos os anjos, nessa vinda de Cristo Jesus, como um bebê, uma criança, mesmo ali na sua aparente fragilidade. Os anjos, seres poderosos, como nós introduzimos nessa mensagem, eles foram convocados a adorarem, a prestarem glória e louvor ao Redentor, ao teu Rei, o teu Redentor, o teu Senhor. Também aqui é dito que eles são criaturas, porque eles foram criados. No versículo 14 vai trazer isso. Eles são todos espíritos ministradores, criados ou enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Mas o versículo 2 nos lembra que nesses últimos dias, Deus nos tem falado pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e aqui ressalta-se essa palavra, pelo qual também Ele fez todo o universo. Quando nós vemos essa palavra aqui, universo, nós entendemos meio que cientificamente como aprendemos no banco de escola. O universo, as galáxias, os astros, os sols, os planetas. Mas isso aqui é o cosmo, o mundo, tudo que você possa imaginar, tudo que você consegue saber, tudo que você consegue enxergar, foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. Por fim, no versículo 14 vai lembrar que eles são servos, ministradores. Mas no versículo 8 vai dizer a respeito do Filho, dizendo assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o teu reino. Por isso, meus queridos irmãos, concluindo essa palavra, nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo é aquele que realmente nos tem alcançado com a sua misericórdia. É aquele que realmente é revelado como superior a todas as coisas, e iniciamos essa jornada na supremacia de Cristo nesta manhã, compreendendo que Jesus Cristo é supremo aos anjos. Amém? Eu quero que você entenda
que isso de maneira muito prática nos faz ser fortalecido em nossa fé. Não tem como ser um crente fraco, querendo abandonar a fé, ou ainda querendo ser frio espiritualmente, quando você tem essa contemplação de Cristo Jesus, que Ele é superior aos anjos, superior aos homens, superior a todas as coisas. Jesus Cristo, a sua vida, os seus ensinos, a sua morte, a sua ressurreição, o seu poder e principalmente aquilo que você pode usufruir nesse momento presente. A sua presença é a que nos fortalece, é que nos guarda. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13 em diante, vai dizer assim: Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos nos colocar de pé? Nós vamos orar neste momento. Eu quero convidar você, neste momento de oração, que seja um momento de glorificação, de exaltação ao Cristo, que é supremo aos anjos e a todas as coisas. Que você compreenda aquela palavra que foi dada, essa palavra que foi dada nesse momento para você, para que nossa fé seja fortalecida. É o primeiro passo nessa jornada, nesse mês, na supremacia de Cristo Jesus. O que você vai fazer a partir daqui? Nessa compreensão da superioridade de Cristo Jesus, como que você vai lidar com as suas próprias insuficiências para caminhar na sua presença? Como que você vai lidar com as oposições que esse tempo presente, esse mundo, ela oferece para fazer você parar, para você fazer você se afastar da presença, de estar em torno do trono de Cristo Jesus? O que você vai fazer? Leve a isso em oração neste momento. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos a Ti, ó Senhor, e te glorificamos pela revelação que a Tua palavra nos traz, ó Senhor, e principalmente nesta manhã, quando compreendemos que o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor, Ele tem nos alcançado com a sua misericórdia, com o seu imensurável amor, e tem derramado e vertido o seu sangue por cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem manifestado. Obrigado pelas suas mãos estendidas, estando à direita da majestade, intercedendo por cada um de nós, para que nenhum daqueles que o Senhor tem alcançado com a palavra, Senhor, poderosa do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nenhum daqueles que o Senhor tem alcançado se afastem da Tua presença, Senhor. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te glorifica, a Tua igreja te exalta, porque Tu és supremo e superior, ó Senhor, a todos os anjos, a todas as coisas, a todos os principados e potestades, ó Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e rendemos a nossa vida a Ti, ó Senhor. Estende a Tua graça, Senhor, e a Tua bênção sobre cada vida, Senhor, que ouviu essa palavra nesta manhã. Que nossa mente permaneça firme, Senhor, neste conhecimento, e quando tivermos a oposição da enfermidade, das lutas diárias, ó Senhor, quando tivermos
tivermos a oposição das tentações deste mundo, nós possamos olhar para Ti, ó Senhor, com os olhos da fé e ver que o Senhor é superior e o Senhor tem nos guardado para que receba de nós todo louvor e toda glória e toda adoração, porque nós cremos que o Senhor tem nos resgatado. Eu creio que o Senhor tem me resgatado, Senhor, para que esteja na Tua presença, para Te dar glória, louvor e adoração para todo sempre. Venha abençoar-nos, ó Senhor, sempre, para que nós possamos Te glorificar e honrar ao Senhor com as nossas vidas em todo o tempo. A Ti todo louvor, toda glória e toda adoração. Nós Te engrandecemos e glorificamos a Ti, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus.